Boa noite, povo de Deus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Irmãos, nós temos feito uma série de sermões sobre a reforma protestante, e nós hoje estaremos dando continuidade a esses sermões sobre a reforma protestante. Estaremos lendo a palavra de Deus, sola escritura, né? Só as escrituras. Está lá em Atos dos Apóstolos 4:12. Atos dos Apóstolos 4:12 é a minha versão NVI, é uma versão assim mais popular, né? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Misericórdia? Não, né? Amém, então. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, te exaltamos, adoramos teu nome, pois sabemos que o Senhor é o único Deus, Deus maravilhoso, Deus que nos tem concedido dias maravilhosos na tua presença, embora muitos corações estão enlutados, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a tua igreja, com os teus servos, e abençoe, Senhor Deus, o teu povo neste local. Também, Senhor Deus, abençoe o teu servo. Humildemente peço que teu Santo Espírito fale através do teu servo esta noite, trazendo assim o ensinamento da sua Escritura, da sua palavra. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Então nós temos feito uma série de reflexões, até mesmo sermões, podemos assim dizer, sobre a reforma protestante. Não vou trazer aqui à mente tudo que seja reforma protestante, não. Nós vamos falar de algo específico, mas podemos também fazer um resumo, né? As 5 solas da reforma protestante, que aconteceu lá no início do século XVI, 1517, começou ali com Martim Lutero. Não que tenha começado com ele, porque a reforma protestante ela não aconteceu da noite para o dia. Ela foi acontecendo ao longo dos anos, né? Mas ele ficou mais em evidência porque ele colocou ali as 95 teses dele, pregado ali na Catedral de Wittenberg, se eu não me engano, e ali na Alemanha. Então, começou ali com Martim Lutero, Calvino também fez parte, Eurico Zwinglio, um nome difícil, né? E aos erros, um protesto aos erros e os abusos da Igreja Católica Romana da época, né? Que vinha assim distorcendo os alicerces de que vem a ser o cristianismo. Então, em resumo, nós temos princípios centrais para a nossa fé, né, que reafirmam a autoridade de Deus, né, e a da graça sobre as tradições humanas. Então, as tradições estavam em evidência, o ser humano está em evidência, e culminou com também o início ali do iluminismo, né, onde as pessoas começaram a usar a sua mente para poder fazer críticas, pensar sobre determinados assuntos, mesmo que acontecessem aí, como se pode dizer,
algumas retaliações com esses pensamentos, mesmo sendo do iluminismo, né, da época. Então, no início do século XVI, a Igreja Católica ela tinha acumulado muita riqueza, né, poder. Não é do cristianismo riquezas e poder, nada disso, né? E sim autoridade sobre as hostes potestades, através da pregação da palavra, do evangelho e ganhar almas para Cristo. Então, haviam vendas de indulgência, pagamentos em troca de perdão de pecados, né? Aqueles absurdos ali da época, e poucas pessoas podiam falar alguma coisa. Autoridade papal também, né? Revelada ali sobre a Escritura. O Papa era o centro, né? Era o santo, como também, até o dia de hoje, muitos acham assim, né? Sua santidade. Mas na época o poder era muito elevado, o poder papal, e também a ênfase sobre as obras humanas, né? Os méritos humanos para alcançar a salvação. Então, Martinho Lutero foi um monge agostiniano que ele, lendo o livro de Romanos, ele deparou com o texto, e lá em Romanos 1:17, que diz que o justo viverá pela fé. E ele parou para pensar, poxa, mas o justo viverá pela fé, então por que tem que haver tanta coisa, né, para ser justificado? Então ele colocou lá nas suas 95 teses, pendurado lá, e as pessoas passavam e viam. Nessas teses haviam 5 solos, né? Podemos dizer assim, e ficaram assim famosos até hoje, né? Essas solas, ou esses solos, né? Ou soli, e que nós temos hoje como fundamentos da igreja cristã. A Escritura é infalível para a fé e prática cristã. Os reformadores rejeitaram a ideia de que a tradição da igreja era a palavra do Papa tivesse o mesmo peso da Escritura. A Escritura deveria sobressair a tudo isso. Então, sola Escritura. Também havia sola fide, ou seja, somente a fé, que foi também já gravada aqui, uma reflexão sobre isso. Então, o ser humano é justificado, declarado justo diante de Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, não por obras, né? A fé sem as obras é morta, mas a fé sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sola fide, ou somente a fé. A terceira sola ali, né, que estava junto com as 95 teses, seria sola gratia, somente a graça, a salvação, que é um dom gratuito de Deus, não é dom nosso, resultado apenas da sua graça, não por mérito humano, né? A graça de Deus. Imagina se não fosse a graça de Deus, irmãos, né? Que seria de nós? Uma graça que foi de graça, que teve um alto custo, que foi a entrega do Filho único de Deus para o perdão dos nossos pecados. Então, sola gratia, né? Os reformadores, eles ensinaram que o ser humano, por natureza, ele é incapaz de salvar a si próprio. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Tem que haver algo que vá me justificar diante de Deus, que é a graça. A graça, a salvação, que é 100% a obra de Deus, desde o início até o fim. A graça de Deus é a única que pode nos trazer salvação.
Solamente pela graça nós somos salvos. E hoje estaremos falando um pouco de solos Christus. Solos Christus, né, em latim, e traduzindo, somente Cristo. Só Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Antes você ia lá, confessava a um ser humano, que você chamava ali de sacerdote, de papa, de padre, né? E ali ele mediava para Deus o perdão do seu pecado. E Lutero colocou que somente Cristo pode fazer essa mediação entre Deus e o homem. Em contraste com a veneração dos santos da época, né? O papel dos santos, do sacerdote, né? Os reformadores proclamaram somente que Cristo poderia reconciliar o homem com Deus. O texto está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, diz que sustenta essa verdade. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Então, somente Cristo, que nós vamos estar fazendo uma reflexão essa noite. Mas também tem a quinta, que os irmãos não percam, será a próxima reflexão, somente ou soli deo gloria. Traduzindo, glória somente a Deus. Só a Deus devemos dar glória. Só a Deus. Toda glória pertence exclusivamente a Deus. Pela criação, pela redenção, pela sustentação da vida. Quando Deus fala que Ele é todo glorioso, é porque Ele sabe que não há outro Deus. Não há imagem, não há escultura, não há mais nada debaixo do céu, debaixo da terra, ou qualquer lugar do universo que possa ser rendido glórias. Só a Deus demos glória. Será o nosso próximo encontro. Enquanto a igreja exaltava líderes, santos, rituais, os reformadores reafirmavam que tudo o que existe, que é feito, o que acontece, é para a glória de Deus. Talvez no mundo moderno isso esteja voltando, irmãos. Né? A glória, a honra, as pessoas, né? Aí através dos meios sociais, mas é tempo de nós voltarmos às escrituras, ou às escrituras, para corrigirmos toda essa defasação do cristianismo. Amém, irmãos? Então hoje nós estaremos falando sobre Cristo. Sola Christus. Somente Cristo. Nossa base está lá em Atos 4:12, acabamos de ler. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Imagine um navio naufragando. E neste navio há apenas um barco, um bote salva-vida. Não adianta aquela pessoa tentar se salvar por talvez destroços do navio que vai afundar, ou tentar nadar. Não vai dar certo. Muitos querem outra situação que não seja acessar o bote, que é Jesus Cristo. Nós estamos no navio afundando, irmãos. Temos que estar de olho nesse bote, porque é Ele que vai nos salvar desse naufrágio, e é Jesus Cristo. É uma forma de escapar da morte, é entrar nesse bote. Somente Cristo é o bote preparado por Deus para nos resgatar da perdição. Vivemos em uma época em que muitos dizem
que todas as religiões levam a Deus. Alguém já ouviu isso? Ah, tudo leva a Deus. Tudo, o fim é Deus. Todas as religiões levam a Deus. E a gente fica até meio perdido muitas vezes debaixo desses tantos jargões, né? Mas vivemos nessa época, irmãos. E importante é ter fé em algo. É o que diz essa época. O importante é ter fé. Fé em quê? Em algo, qualquer coisa, tem que ter fé. É o que se fala. Mas a Bíblia é clara, não há muitos caminhos. Não há muitos caminhos. Há apenas um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Sola Christus. Sola Christus, somente Cristo. Nos lembra que a salvação não está na igreja. Salvação não está na sua família, no seu pai, na sua mãe. A salvação não está em obras, nem em homens, mas unicamente em Cristo. Sola Christus. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim diz o Senhor. Ele não é um dos caminhos, mas ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho que leva à salvação. A cruz de Cristo, ela é uma ponte que liga Deus ao homem, perdoando, justificando o homem. É a cruz de Cristo. O pecador, ele é perdoado através da cruz de Cristo. Romanos 10:9 diz assim: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10:9. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Não adianta só crer que Jesus Cristo é o Senhor, não. Tem muita gente que crê que Jesus Cristo é o Senhor, mas não crê que Ele ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai, e Ele ainda falou: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Que Ele está aqui, no meio de nós, vivo, exaltado. O Senhor Jesus. Sola Christus. Somente Cristo. A cruz de Cristo. Ela é uma ponte que liga o homem a Deus, perdoando os seus pecados, justificando. Ah, mas ele é justo? Não, não sou justo. Eu sou justificado através de Jesus Cristo. Só justo, só há um. Mas eu sou justificado através dele. Porque ele é a ponte que justifica tudo aquilo que eu fiz com Deus e que nos traz a salvação. Quando um homem ele tenta chegar a Deus através de religião, através de uma boa moral, através de uma boa conduta, né, de obras, ele encontra um muro gigantesco. Mas quando ele se aproxima pela fé em Cristo, ele encontra uma porta aberta. É verdade que essa porta é bem estreita. Só dá para passar você. Não adianta você querer levar seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai. É só você. Mas é a única porta, é o único caminho que leva à salvação. Somente Cristo pagou o preço por nossos pecados. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pelas suas pisaduras. Nenhum santo, profeta ou líder religioso pode morrer em nosso lugar para nos salvar. Vai morrer em vão. Ah, Gilmar, vou morrer aqui para que você seja... Vai morrer em vão. Porque Jesus Cristo já fez isso na cruz por cada um de nós. A cruz foi um ato supremo
de amor do próprio Deus. Imagina que tão grande amor, irmãos. Diz a palavra que não há maior amor do que doar a vida por um irmão. Mas não houve maior amor do que doar a vida por toda a humanidade, por aqueles que nele crê. Somente Cristo. E ele diz, está consumado. Ele estava dizendo, o preço já está pago, a salvação está disponível. Claro que vamos passar por um julgamento. É como se fosse aquele juiz, que a filha dele estava ali para ser julgada, porque ela atravessou um sinal de trânsito em alta velocidade, e ele está ali diante dela, e ele vai e condena ela, ó, você está condenada, minha filha. Mas algo inusitada acontece, ele vai, tira a sua toga, sai da sua cadeira de juiz, vai lá até a pessoa que faz lá o pagamento da dívida, ele vai lá e paga a própria dívida e aquela filha é perdoada. Haverá um juízo, mas nós em Cristo já estamos justificados, pois Cristo pagou na cruz por nós. Está consumado. Ele estava dizendo, já foi pago o preço, o alto preço, e você apenas tem que descansar em Cristo. Somente Cristo oferece salvação gratuita através da graça. Efésios 2, 8, 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é nosso, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. A salvação não é uma recompensa. Salvação não é recompensa, irmãos. Ela é um presente. Um presente de Deus. Imagina se não houvesse a salvação. Presente de Deus para nós. E muitas vezes nós rejeitamos esse presente. Não se compra com dinheiro, com indulgências, com obras. Não se compra. Não se conquista com boas ações, com boa moral. Se recebe com fé. O Evangelho é simples, irmãos, é simples. É simples o Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. 3 etapas. E quem crer nele será salvo. Quem será salvo? Quem crê que Cristo morreu, ele é o seu Senhor. Cristo ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos e ele voltará. Somente Cristo transforma e dá nova vida. Só ele pode transformar. Só Jesus transforma. Eu acho lindo quando fala isso. Tem uma camiseta lá, Jesus transforma. Nesses últimos anos, eu acho que foi a frase mais bonita que eu já vi nesses últimos anos. Né? Até a camiseta de missões, Jesus transforma. Transforma mesmo. Quando a pessoa quer também essa transformação, Cristo nos transforma em uma nova criatura. É uma nova criação. Né? As coisas antigas, está lá em 2 Coríntios 5, 7. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Irmãos, eu não gosto de falar do ontem, do antes de ontem. Não, ficou, né? Ficou no passado. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura é, né? Somos nova criatura. Jesus transforma e nos faz nova criatura. O Evangelho não é apenas um escape do inferno, não.
O Evangelho, irmãos, é muito mais do que isso. Ele é uma transformação de vida, e de uma vida toda. Quantas pessoas a gente vê que era de um jeito, agora é de outra, totalmente transformada, e as pessoas não conseguem ver isso. Pessoas totalmente transformadas, esse é Jesus que faz isso na nossa vida. Cristo não só salva, Ele muda o coração, Ele restaura a alma. A pessoa era má, agora ela é boa. A pessoa não gostava de ninguém, agora ela gosta de todo mundo. Ama todo mundo. Transformação de vida, né? Renova o propósito. Aquele que tem Cristo, irmão, ele pode até ficar depressivo por alguma enfermidade, talvez, né? Que fica doendo ali, traz-lhe uma depressão, mas a pessoa para pensar, poxa, mas eu tenho Cristo, né? O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu quero ir embora, quero. Esse dia eu vi um rapaz jovem falar, não, eu quero ir embora, porque eu vou me encontrar com Cristo, mas por enquanto eu vou ficar aqui, para que eu possa ajudar a igreja, exortar a igreja, posso trazer uma palavra, né? Mostrar a nova criatura que eu sou, mas eu quero me encontrar com Cristo. E hoje eu sinto o que o Paulo sentia, aquela vontade, né? De ver Jesus. Já pensou, gente? Ver Jesus, só Cristo. Que bênção, né? Transformação. Antes você era de um jeito, ontem eu era um crente, hoje eu sou outro. Mais diferente. Claro que 60 mais, né? Fiquei um aninho mais velho, mas já estou nos 60 mais. Mas transformado, irmãos. Pode vir os 70, pode vir os 80, 90, 100 aninhos. Transformado em Cristo Jesus. Que bênção! Jesus não só salva, mas Ele transforma vidas. Onde havia o vazio, agora eu me achei. Estou cheio do Espírito Santo. Onde havia o medo, agora eu tenho paz. Oh, bênção, né? Onde havia culpa, agora nasce o perdão. Nasceu o perdão. Antes você sentia culpa, agora você foi perdoado em Cristo Jesus. Amém? Para finalizar, irmãos, sola Christus é o grito da fé verdadeira. Só Cristo é o grito da fé verdadeira. Somente Jesus é o suficiente. Não precisa de outro. Eu vou lá no monte buscar um santo tal. Não. Jesus Cristo é o suficiente. Eu vou lá diante daquela imagem adorar porque ali vai me salvar. Não. Só Jesus é suficiente. Não precisamos de mediadores, penitências ou sistemas humanos para nos trazer alívio. Não. Temos um Salvador. E tem outro, irmão. Um Salvador vivo e presente. Creio. Vocês creem? Jesus está aqui, juntinho de nós. Não lhes deixarei órfãos. Estarei com vocês até a consumação do século. Juntamente com o Espírito Santo, que vai nos enchendo, irmãos. Nos alertando, olha, não faz isso. Olha, não faz aquilo. E Jesus do nosso lado, livrando. Uma queda que poderia bater a cabeça, quebrou o braço. Está recuperando. Uma queda poderia bater a cabeça, ter morrido. Deu um jeito no braço. Está recuperando. É Cristo que está conosco até a consumação dos séculos. Temos um Salvador vivo, presente. Hoje Deus está dizendo, filha, filho, pare de andar sozinho. Não ande sozinho, meu irmão, minha irmã. Ande com Cristo. Onde quer que você vá. Saiu daqui da igreja. Eu estava com Cristo lá na igreja, agora deixa eu logo para casa. Vai com Ele. Do seu lado. Né? Se você não vê, de repente Ele está te carregando.
Vá com Cristo. Entre no bote. Não fique esperando destroços, né? Às vezes vai boiar alguma coisa, não vai naquilo não. Entre no bote. Só tem um bote. Salva-vida, que é Jesus Cristo. Entre no bote, entre em Cristo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, este é o momento. Porque você não pode não ter um amanhã. Aquele meu amigo, ele estava dançando, irmãos. Ele já caiu e já foi encontrar com Jesus, do lado direito ou do lado esquerdo. Não cabe a mim definir isso. Então, irmãos, se você ainda não aceitou Jesus, este é o momento. Está ouvindo isso? Aceite Jesus como seu Salvador. Crê nele. Crê também que ele ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos e você será salvo. Ele não te chama para uma religião. Não, mas para um relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Olha, Josué, você vai atravessar aquele muro lá. Mas, Senhor, como? Quem é você? Vai vir para lutar? Não. Olha, só quero uma coisa de você. Seja forte e corajoso. É isso que Deus quer de você. Seja forte e corajoso. Aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, como seu bote de salvação. Ele não te condena. Ele te convida. Vinde a mim, você que está cansado, né, e oprimido. Lançai sobre mim todo o seu jugo, as suas culpas, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. João 3:36, terminando com essa palavra da Escritura, né? João 3:36 diz assim: quem crê no Filho tem vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus pesará sobre ele. Então, só há uma forma de fugir da ira de Deus, que é Jesus Cristo. Que em Romanos 3:23 diz: todos pecaram, instituídos estão da glória do Senhor. Lá no Jardim do Éden começou isso. Todos pecaram, instituídos estão da glória do Senhor. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aceite Jesus. Creia nisso. Receba não só uma transformação espiritual, mas uma transformação até visual, física. Jesus transforma de todas as formas. Amém? E que Deus possa falar melhor aos nossos corações, o Espírito Santo nos exortar e falar melhor aos nossos corações ao longo da semana. E até o próximo vídeo, que será sobre sola glória, só glória só para Deus. Amém? Glórias a Deus.